bem-vindo aqui ao Conta Corrente. As primeiras ações foram tomadas pela nova equipe econômica, injetaram algum otimismo entre empresários e investidores. O que eles dizem é que, apesar da crise, o Brasil é um país de grandes oportunidades e que a volta da confiança é capaz de fazer você, consumidor, voltar a comprar, você, empresário, passar a investir, a gerar emprego e, com isso tudo, fazer a roda da economia girar. Tem muitos estrangeiros também de olho no Brasil. Hoje você vai conhecer a visão de dois empresários que vieram de fora para montar negócios no Brasil, um deles, inclusive, no meio da crise. Você vai conhecer hoje o alemão Stefan Rehn, dono da empresa IntelliPost, e o húngaro Matt Pence, sócio da Print. Aqui com a gente também está o nosso comentarista de empreendedorismo, Bob von Rhein, para poder apontar as oportunidades e os desafios para você empreender no Brasil. Sejam bem-vindos todos. Obrigada pela presença aqui no Conta Corrente. Queria primeiro, Bob, começar com eles, então, claro. Nossos convidados. Óbvio. Queria que vocês contassem, as honras da casa, né? Um pouquinho. Primeiro, como é que vocês vieram parar no Brasil? Por que vocês escolheram o Brasil? E para abrir, né, como é que foi a escolha do segmento também para empreender aqui no país? Claro. Bom, no meu caso, foi uma escolha pela oportunidade primeiro. Eu tinha nascido na Hungria, cresci na Alemanha, acabei morando em vários lugares da Europa, me formei nos Estados Unidos em economia em Harvard. E, enfim, eu estava estudando vários países no mundo e acabei me juntando com quem hoje é o meu sócio atual, o Florian, que é alemão também e tinha crescido aqui no Brasil. E a gente primeiro veio pela oportunidade, pelo tamanho do mercado e pelo mercado que hoje a gente atua, mercado gráfico. Pois é, tem uma gráfica que é online, né? Como é que é o negócio? Como é que funciona? Correto. A gente tem um e-commerce, é uma gráfica online, que basicamente comercializa produtos personalizados, físicos, desde o cartão de visita até flyers, folders, todo e qualquer tipo de produto que poderia ser personalizado em massa e comercializado via internet. E por que online, Matt? Pela facilidade, então pela facilidade de conseguir customizar e padronizar esses produtos. Então, através dessa padronização, a gente consegue imensos efeitos de escala, através disso a gente consegue baratear os preços. E o desafio é justamente esse, né, Stefan, que eu ia perguntar. Primeiro eu vou perguntar para você, que é você abrir uma empresa online, justamente porque você tem condições de pegar mais gente, de baratear, mas é difícil de distribuir. Daí entra na sua empresa, que é uma empresa justamente de logística, né? Como é que funciona? Exatamente. A IntelliPost, né, um software para gerenciar o transporte, né, de várias indústrias, inclusive o e-commerce, né? E a nossa proposta, né, é que você consegue aumentar a eficiência, né, e automatizar os processos que são hoje muitas vezes manuais, né, na indústria de transportes. E aí você faz contato, você tem na sua rede várias transportadoras, quantas são hoje? Exatamente, a gente tem hoje mais do que 300 transportadoras integradas. A nossa solução, que fica na nuvem, né, é um software como serviço, e a gente faz exatamente essa ponte, né, entre as transportadoras de um lado e os embarcadores que a gente chama, né? Pode ser a fábrica, as indústrias, distribuidores ou o e-commerce. E como é que foi entrar no meio dessa crise toda, nisso tudo? Olha, para a gente, na verdade, a nossa proposta é justamente melhorar, né, a eficiência, né, e baratear, reduzir os custos, né, de uma empresa. E hoje em dia, os custos logísticos são os maiores custos das empresas. E numa crise, você tenta reduzir esses custos, né? Isso, ao final, acabou ajudando a nossa empresa. Né? Ô, Bob, a gente vê aí justamente isso, essa carona no mercado eletrônico, que está crescendo, né, a passos largos, mesmo com a crise. A previsão é crescer 8% esse ano. Esse, você diria que é o segmento potencial? Pois é, a gente tem falado muito nisso, né? Alguém que cresce 8% num país como o Brasil, na verdade, é muito mais que 8%, certo? Porque a base está muito ruim e negativa. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, a oportunidade que eles dois estão enxergando, acho que está ligada
a isso. Mas eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para eles também. Claro, fica à vontade. Duas perguntas, na verdade. Uma é, qual é a oportunidade Brasil que vocês enxergam? Porque talvez a gente não esteja enxergando, nós brasileiros estamos sofrendo um pouco. Todo mundo imagina, nossa, como é que os alemães, né, em vez de investirem lá, vieram para cá, né, com tanta dificuldade. Pois é, e um pouco dessa oportunidade digital também, quer dizer, se essa crise deve acelerar um pouco esse universo digital brasileiro. Stefan, Mati... Fiquem à vontade, Marcos. Bom, vou primeiro. Então, respondendo à segunda pergunta e até ligando um pouco com a primeira, eu acho que vai continuar acelerando o crescimento do digital, sim. É uma ferramenta de aumentar a eficiência, a produtividade das empresas. Então, consequentemente, pelo consumidor mesmo, que está comparando mais os preços, que está tentando baratear cada vez mais as contas, quanto as empresas, quanto o consumidor final, na verdade, isso traz todo mundo à internet. Dá então, quase para dizer que crise é bom? Com certeza. Com certeza. Para o mercado eletrônico, a crise é bom. Dá para dizer que é boa e vai, ao longo prazo, fortalecer o país. O que é a oportunidade que eu estou enxergando? Eu estou enxergando um país que está... um país muito grande, uma oportunidade muito grande, uma certa falta de eficiência, de produtividade em alguns setores, em algumas áreas, que agora, com investimento, não só de fora, mas investimento também no aumento da produtividade das empresas brasileiras, tudo isso vai ser resolvido agora na crise, e quando a crise passar, isso vai deixar o país muito melhor estruturado, todas as empresas muito mais estruturadas para continuar a crescer ao longo prazo. E Stefan também está com essa visão mais otimista em relação ao futuro. Com certeza, com certeza. Eu acho o empreendedorismo digital é uma ótima oportunidade de crescer ou de criar um negócio com pouco dinheiro, né? A barreira de entrada é muito baixa. Senão, antigamente, você tinha que comprar vários ativos. Online é tudo digital, né? Ou seja, é mais fácil começar, né? E eu também vejo a oportunidade no país otimista, né? Um mercado grande, doméstico, e com muitos desafios, né? E aí, quando você tem um desafio, você tem uma oportunidade, né? Eu saí um pouco da Alemanha porque eu achei a Alemanha um pouco chata, né? Falando disso... Antes, Bob, só trazer para essa conversa aqui, para apimentar um pouquinho mais aqui essa conversa sobre mercado de empreendedorismo online. A gente colheu alguns depoimentos de empreendedores também brasileiros para você sentir também como é que está aí o sentimento, para a gente fazer um contraponto aqui com os nossos entrevistados que vieram de fora. A gente conversou com o Anderson Tess, que é sócio brasileiro de um fundo de investimento em empresas que estão em estágio inicial, que são as chamadas startups. Então, como ele é brasileiro, vai trazer aqui dicas que ele tem para a gente. Vamos ver. As principais dicas que eu posso passar para vocês são, na verdade, bem simples. A melhor delas, eu acho que é começar logo. O Brasil está nesse clima de crise, com grandes problemas no varejo, mas o varejo eletrônico, na verdade, está indo muito bem. Acho que é um dos melhores momentos para se começar uma nova empresa. O acesso a talento está bastante fácil e hoje tem muito mais infraestrutura para se começar um play de e-commerce do que a gente tinha há 2, 3 anos atrás. Que já emenda com a segunda dica, que é não vamos reinventar a roda. Há 5, 10 anos atrás, para montar uma empresa de e-commerce no Brasil, você tinha que fazer praticamente tudo. Você tinha que fazer uma empresa de pagamentos, você tinha que fazer uma empresa de logística e até o próprio site era uma coisa que você tinha que fazer do zero. Hoje você encontra já no mercado brasileiro, feito para a nossa realidade, ótimos serviços do que a gente chama de infraestrutura para e-commerce. Uma outra dica é procurar alavancar o que o e-commerce tem de melhor, que é o alcance. Então, procurar focar no mercado que você possa, a partir da sua sede, servir o Brasil inteiro. A competição de e-commerce nos grandes centros, geralmente, é por preço e por rapidez. Ao passo que, se você for servir clientes espalhados pelo Brasil, muitas vezes essa vantagem competitiva é simplesmente acesso ao produto. Então, principalmente enquanto você for pequeno, estiver começando, procurar vender não só nos grandes centros e procurar um produto que tenha apetite, que tenha interesse por esse produto no país inteiro. Uma outra característica que pode ser pensada na hora de escolher qual ramo focar em e-commerce é se o que a gente costuma dizer, se o produto viaja bem. É um produto que o frete vai ser um pedaço grande do custo final para o consumidor ou não. Mas de tudo
O que eu disse aqui hoje, a principal mensagem que eu gostaria de deixar é que comece logo, está na hora de aproveitar. Tá aí, legal, né, Bob? A gente vendo aí uma mensagem positiva que é importante nesse momento onde muita gente está olhando para o Brasil com um sentimento, claro, né, com dificuldade, preocupado com toda essa crise, sim, com todas essas denúncias de corrupção. E a gente vê que tem oportunidade no Brasil. Agora, aí eu queria te passar justamente esse ponto de vista de todos eles, que são de contar com a ajuda de um investimento inicial, né, de um fundo de investimento. Como é que funciona isso hoje no Brasil? É fácil você ter acesso a esse recurso? Acho que a resposta é não. Eu acho que é uma coisa incrível essa oportunidade. Depois eles podem até comentar um pouquinho. Os dois têm investidor, enfim, vêm de uma cultura, tanto dos seus países como onde eles estudaram, onde isso é mais comum. Mas é muito melhor do que era 2, 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, era semi-inexistente. Ainda é muito mais baixo quando você compara com países de primeiro mundo, mas vem crescendo muito. Ou seja, a notícia é boa. É a mesma coisa do e-commerce crescendo 8% num país que está caindo. A notícia é excelente, sabe? Com certeza. E eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que aprender muito, tanto do lado dos empreendedores, no sentido de entender melhor como funciona essa relação, até favorecendo o surgimento de mais investidores, sejam eles bem do início, que são chamados investidores anjo, ou seja, mais para frente, porque isso floresce o empreendedorismo. Quem tem ideia, quem sabe executar projetos como os nossos dois convidados e quem tem dinheiro se junta, isso é explosivo, no bom sentido da coisa. Claro, né? Agora eu fiquei intrigada com essa questão dele ter falado, né, o nosso empreendedor brasileiro, sobre a questão da rapidez. Porque você compra, você quer receber rápido, a gente tem um problema de logística hoje no Brasil, né? Como é que você faz para driblar essa dificuldade? Todo mundo sente, anda pelas estradas brasileiras e sabe a dificuldade que a estrutura precária. Como é que você dribla esse tipo de dificuldade? Foi um bom gancho agora. Achei legal. Na verdade, eu trabalhava num e-commerce, né? Eu era diretor de operações, tecnologia de 2 e-commerce, na verdade. E eu sentia essa dor, né? No meu dia a dia. E eu procurava uma solução que podia me ajudar a solucionar exatamente esses problemas que você descreveu. E não achei no mercado. E aí eu saí para fundar a empresa, para resolver os meus próprios problemas, né? E como que a gente faz, não é fácil responder, né, em alguns minutos, mas basicamente entender muito bem o mercado, né, saber onde estão as dificuldades, que o frete, a logística é muito complicado, o mercado muito pulverizado, existem mais do que 30 mil transportadoras, todas elas trabalham de um jeito diferente, e a gente padroniza, né, esse mercado para ajudar a loja, o e-commerce, trabalhar melhor. E foi assim que vocês se conheceram? Exatamente. Justamente para distribuir o seu produto de uma maneira eficaz. A palavra-chave é a padronização, é se adaptar à realidade do mercado, porque a ferramenta deles, que a gente utiliza como cliente, que a gente até adaptou para ser com a nossa realidade como e-commerce, é justamente isso, automatizar essa malha grande que existe hoje. Existem muitas transportadoras que não dialogavam entre si. Exatamente, não dialogavam, e centralizar isso de uma forma automatizada para conseguir despachar milhares de pedidos, de pacotes, quase ao mesmo tempo, utilizando todas as transportadoras que já existem hoje. Vamos trazer, então, um pouquinho mais de opinião aqui para a nossa conversa. A gente ouviu mais gente que está empreendendo pela internet, os sócios da Beta Labs, que é uma empresa especializada em plataformas para comércio eletrônico, e eles falaram sobre o cenário atual da economia brasileira para os empreendedores digitais. Veja só. Tem espaço e tem para gente boa que quer fazer algo diferente. Então, quando você começa sendo um produto ou um serviço ou algo inovador, ou algo que você entregue de uma forma diferente do que existe no mercado, que é o nosso caso, é possível se dar bem, é possível crescer, sendo sério, entregando direito. Então é um país que, apesar de um desincentivo total ao empreendedorismo, ele tem muitas oportunidades, porque pouca gente ainda tem coragem de dar a cara a tapa e fazer acontecer. Acho que isso é o maior diferencial, que nunca fez a gente desistir, acreditar que tem espaço ainda no Brasil e muito para gente nova, novas ideias, novos serviços.
E o cenário atual é um cenário um pouco melhor do que a gente viveu no último ano. Acho que o alívio político, pelo menos a esperança que surge nesse momento, com algumas mudanças que começam a aparecer, faz com que a economia comece, obviamente com uma velocidade um pouco reduzida ainda, mas é um processo de retomada. Então, o nível de investimento começa a andar mais e isso faz com que o cenário para empreender fique melhor, fique mais favorável. É claro, ainda é muito perigoso, a economia ainda está no nível muito baixo, o Brasil andou muito para trás nos últimos tempos, é um Brasil com um PIB bem menor do que a gente imaginava, o empreendedor que é sempre otimista, mas hoje a gente consegue olhar para frente com alguma esperança e estamos animados aí com o que deve acontecer nos próximos meses e esperamos o ano que vem um ano melhor do que esse ano atual. O legal disso tudo é ver que tem muitas ideias novas acontecendo. Outro dia fui num evento, o PEF, aqui no Brasil, que reúne várias ideias inovadoras e uma garotada, Bob, que está oferecendo soluções que nunca foram pensadas. Ou seja, existe uma oportunidade na crise também do Brasil se reinventar. Existe uma geração, você deve ter muito esse sentimento, que é o Brasil 3.0 aí, né? Eu acho que é total. É um Brasil de jovens e alguns nem tão jovens que estão envolvidos com isso. É um Brasil que olha para o mundo, é um brasileiro que fica menos olhando só para o Brasil, é um brasileiro que olha para Silicon Valley, para Israel, para Berlim, é um brasileiro que olha muito menos para Brasília. Ele, claro, acompanha, etc., mas está menos preocupado porque está construindo o futuro do Brasil e menos preocupado se alguém está ajudando ou não. Já parte do pressuposto, como os meninos falaram ali, que a ajuda é pouca, então vamos em frente. E é um Brasil que está enxergando que o lado ruim é oportunidade, como a gente estava discutindo aqui. Ou seja, que a ineficiência, a burocracia, uma série de coisas incomodam, mas ele para, ok, deixa a caixinha da incomodação para cá e vai para a caixinha da oportunidade. Pois é. Mate, como é que você lida com essa questão da deficiência, por exemplo, da mão de obra, que a gente vê isso muito nos empresários brasileiros falando sobre isso? Hoje a educação brasileira é 30 anos atrasada em relação ao Chile, por exemplo. Como é que vocês lidam com essa deficiência de mão de obra, de qualificação? Só para complementar, vocês ficam às vezes muito irritados, assim, porque vocês são europeus, né? Tipo, as coisas funcionam lá, né? Tipo, como é que é? Tipo, dá para pegar... Você tem que ter paciência, com certeza. Tem que ter paciência, mas a gente enxerga como grande oportunidade. Vocês fazem muito treinamento? A gente faz muito treinamento em casa. Né, então, a gente parte pelo conceito que tudo que não foi ensinado para o funcionário, a gente tem que ensinar na print. Então, a gente tem vários programas de... mais, né? Exatamente. A gente tem quase uma escola print, onde a gente faz todo esse treinamento, quanto treinamento técnico, nas máquinas. Enfim, a gente está operando uma indústria. É uma empresa de e-commerce, mas não deixa de ser uma indústria também. É, na verdade, uma empresa híbrida. Então, quanto para o lado da indústria, quanto para o lado de e-commerce, do lado online, a gente tem desenvolvido vários programas internos para treinar os funcionários. E o que é muito interessante, a gente faz muitos benchmarks, muitas comparações com as empresas no exterior, outros e-commerces, e a gente percebe que a nossa produtividade nem é tão longe do exterior. Em algumas partes da empresa, a gente até tem uma produtividade maior do que no exterior. Então, vai muito contra essa visão que o Brasil é ineficiente, o Brasil não é produtivo, o brasileiro não é educado. Tem a também matéria-prima, eu sempre falo, a matéria-prima é muito boa. O Brasil tem um povo maravilhoso, é só questão de treinar e desenvolver junto. E se a gente fosse passar para o Stefan um minutinho e ver o contrário, onde o europeu precisa ficar mais brasileiro? Quais são as características que a gente precisa fazer ao contrário? Assim? Boa pergunta. Acho que justamente de não desistir no primeiro problema, né? Sempre vai ter problemas. Né? Como empreendedor, você é mestre de resolver problemas. Né? E o brasileiro é um mestre de se virar, de achar um caminho que funcione. Né? Isso é interessante. Como empreendedor, você tem que aprender isso um pouco. Né? E o brasileiro tem isso um pouco já no sangue, né? Nas crises, né? E o alemão um pouco mais rígido. Né? A gente vai fazer um intervalo rapidinho, rapidinho a gente já volta aqui o bate-papo sobre empreendedorismo com o Stefan Renz, sócio da IntelliPost, e o Mate Pence, sócio da Print, Bob Von Hay também, nosso comentarista aqui. Não perca, a gente volta rapidinho.
Conta Corrente está de volta. A gente hoje está falando sobre as oportunidades para empreender no Brasil, recebendo aqui 2 estrangeiros que investiram no Brasil, o Stefan Hen, sócio da IntelliPost, e o Matt Pence, que é sócio da Print. Bob Von Hay, nosso comentarista de empreendedorismo, está aqui com a gente também. E a gente vai trazer mais um pouquinho aqui para a nossa conversa, com alguns depoimentos aí bem empreendedores, otimistas, para a gente mostrar como é que está a visão hoje no Brasil. O Flávio Jansen, por exemplo, ele foi um dos fundadores do Submarino, que é uma das primeiras lojas virtuais da internet no Brasil. Hoje ele é presidente da Localweb, que é uma empresa de tecnologia que oferece serviços como hospedagem de sites para outras empresas, e ele vai trazer aqui para o Conta Corrente agora algumas dicas para quem quer empreender nesse setor. Vamos ver. Bom, o comércio eletrônico brasileiro continua crescendo, né? Uma grande oportunidade, cresce mais rápido do que o varejo em geral. Apesar que o crescimento já não é como há 2, 3 anos atrás, né? Acima de 20% ao ano, ainda se prevê um bom crescimento em 2016. Já é um segmento muito grande, acima de 50 bilhões de reais, né? Em 2016, essa é a previsão, o que permite e oferece grandes oportunidades para as pessoas, né? Uma pessoa começando em comércio eletrônico, uma primeira recomendação é buscar um nicho, né? Um lugar que ele possa atuar, que ele conheça bem, que ele conheça os produtos que ele vai estar vendendo, que ele tenha paixão por esses produtos para poder oferecer um serviço diferenciado, né? Na mesma medida que é 50 bilhões, você vê que tem uma concorrência muito grande, muitas pessoas vendendo nesse segmento. Então, buscar se diferenciar é essencial, eu diria que é a principal dica, né? Buscar um segmento que a pessoa conheça e goste. Para começar uma loja hoje em dia não é uma coisa tão complicada, né? Uma loja virtual hoje em dia a pessoa consegue começar eventualmente em menos de uma semana. Na internet você já tem disponível quase todas as ferramentas que são fundamentais e necessárias para poder começar a vender rapidamente, né? Você já tem plataformas que oferecem a loja virtual, você já consegue ter rapidamente sistemas antifraude, começar a vender, e até a questão da entrega já está bem mais equacionada. Bom, então a gente está já finalizando aqui o programa. Vou passar então uma conclusão final para vocês, que não é nada fácil, o Bob também está incluído, que é justamente o Brasil vivendo esse momento de decisões, não tem dinheiro para fazer tudo. Em que vocês acham que seria fundamental para a gente estimular hoje o empreendedorismo no Brasil? Bom, rapidamente, eu acho que tem que acabar com a burocracia, porque isso vai estimular investimento, vai estimular expansão, vai deslanchar uma bola de neve que vai passar pelo país inteiro e vai restabelecer a confiança também do exterior para voltar para o país. Você sofreu com burocracia para trazer as máquinas aqui para o Brasil, para importar, né? Exatamente, a gente montou uma indústria do zero, então a gente tinha que importar várias máquinas, quase todas do exterior, de vários países, e é uma burocracia complexa e pesada. Então a gente passou por todo esse processo que simplesmente tem que ser simplificado, não só na nossa indústria, no nosso segmento, mas no Brasil como um todo. E para você a prioridade é qual, Stefan? Acho que em geral, as complexidades fiscais, né, do país podem ser um pouco menos, né, para facilitar a nossa vida e para a gente poder focar realmente na operação. Né, dizem que você tem que abrir quase que uma outra empresa para entender. Você quer pagar os impostos, mas tem que estudar. Exatamente. Né, para poder eu estou à vontade de pagar os impostos, mas a gente precisa saber quais e quanto. Né? E aí, o empreendedorismo muito sobre o foco. Não? Você tem que focar no seu próprio negócio, as operações, né? E, obviamente, as complexidades fiscais, às vezes, podem te distrair. Né? E a tua escolha, Bob? Eu acho que eu resumiria isso. Talvez tenha uma palavra que explique isso, que talvez seja menos governo. Eu acho que para ajudar o empreendedorismo a gente precisa menos regra, tudo mais simples, menos burocracia. Ou seja, o governo não precisa fazer mais regras e complicar mais a vida. Ele precisa sair de cima e descomplicar a nossa vida, que isso gera essa bola de neve, como o Matt falou, que é positiva e que arrasta a economia para cima e não para baixo, como tem sido feito. Né? Tá certo. Bom, enquanto a gente vai ficando por aqui, infelizmente nosso tempo acabou. Agradeço a participação dos nossos convidados. Venham sempre ao Conta Corrente, foi um prazer conversar com todos. Obrigada, Bob. Vielen Dank, né? Nós temos que agradecer em alemão hoje, muito né? Bom, adorei. Já decorou, né? Falei no campo de decorar. Vocês falam muito bem português, parabéns. Obrigada. Obrigada a você sempre pela companhia. A gente se vê no próximo Conta Corrente. Tchau.